O Moacir colocou aqui, eu caminhava 12 quilômetros por dia, com a pandemia parei e ainda não achei ânimo para recomeçar. Então, você acredita que assim, se o Moacir, por exemplo, colocar uma meta mais realista, devagar, é melhor do que não colocar? Por exemplo, eu fico preocupado de, às vezes, uma coisa que sempre acontece, eu vejo muito acontecer, na verdade, que às vezes a pessoa começa o exercício de uma forma e ela desiste, porque dói muito, ou porque ela fica cansada, ou porque ela não tem tempo. Como que uma pessoa que está num estado, às vezes, que não tem tempo, não é a rotina dela fazer exercício, o exercício é completamente difícil. É uma coisa completamente alienígena para ela. Como que ela faz para colocar o exercício físico na vida dela sem que isso seja tipo uma tortura, uma atividade muito complicada? Custosa, né? É uma É. coisa que dói de fazer. Essa Uhum. pergunta é perfeita porque muita gente ainda associa exercício com uma coisa ruim, né? Então é um momento de punição. Se comer um brigadeiro a mais, vou correr mais na esteira porque eu comi um brigadeiro, né? Ou uma coisa que sempre dói. E eu gosto muito de falar que exercício, e aí eu falo de forma bem geral de movimento, né? Nossos movimentos. A gente tem uma Uhum. gama enorme de movimentos e que pode ser prazeroso, né? Então eu peso muito nessa tecla porque muita gente associa o exercício com boleto para pagar, né? O tá pago, né? E funciona com algumas pessoas, mas para outras pessoas não é isso, né? Às vezes a gente descobre movimentos novos, uma modalidade nova, e eu acho que isso que é importante também de frisar, porque muitas pessoas vão na onda de simplesmente pensar, por exemplo, numa academia, né? Você comentou que a pessoa vai fazer exercício e é uma tortura para ela. Muitas vezes início de academia é assim, né? Porque você nunca viu os exercícios, você vai começar ali, às vezes você começa sozinho ou com um instrutor que não está dando tanta atenção para você, no outro dia você não consegue andar, né? Aquela dor que é ruim, né? É É, desagradável. Tem gente que desanima. gosta, eu entendo quem gosta, mas a maioria das pessoas não gosta. Então, o início é sempre começar leve, né? Porque a gente, como eu falei, às vezes a gente quer uma coisa muito rápida, uma coisa que não vai vir rápido, mas a gente quer ultrapassar os nossos limites. É nesse momento que a gente acaba se lesionando, né? Que a gente acaba se machucando, tendo algum problema crônico depois, porque a gente está forçando o nosso corpo além do limite que ele aguenta, né? Então, pensando em exercício, e aí voltando, né, no infográfico de metas que eu falei, eu fecho com a última dica, que é consistência é a chave para tudo. Então, não adianta a gente querer fazer uma vez ou um mês de coisa muito intensa, um exercício muito intenso que o nosso corpo não aguenta, porque não vai dar certo. E pensando que exercício vai trazer benefício para a gente na vida inteira, a gente precisa fazer a vida inteira. E dessa forma, a Uhum. gente faz fracionado, não precisa ter pressa, né? Então, o caso do Moacir, ele caminhava 12 quilômetros por dia. Na pandemia, ele parou. Então, faz uns 2 anos que ele parou já e que ele talvez tenha diminuído muito o nível de atividade física dele. Ele voltar agora com 12 quilômetros de novo, talvez possa machucar ele, porque vai ser um Uhum. volume de caminhada, né, 12 quilômetros diários, que ele já não está mais acostumado. Então ele voltar com uma meta mais realista, 2 quilômetros é pouco perto dos 12, mas é muito perto do zero que ele está hoje, né? Então qualquer coisa é melhor do que nada nesse sentido, né? Se ele está saindo do zero, é melhor ele fragmentar essa meta, né, e ir Uhum. galgando aos pouquinhos. E isso é interessante que eu tô até lembrando de fazer, é legal que dá pra gente fazer umas integrações aqui com outras áreas do conhecimento, por exemplo, neurociências, né, que a gente tem um estudo bastante, a gente tá começando a produzir conteúdos nessa área, e já é desde o ano passado que a gente vem estudando isso, e algumas coisas se repetem. O exercício físico, para algumas pessoas, ele pode ser uma tortura, mas eu fico sempre pensando o que é que faz com que o exercício físico seja algo tão necessário para outras pessoas e algo tão prazeroso. Porque quando eu era mais jovem, eu ficava assim, mesmo com inveja mesmo das pessoas que conseguiam ir na academia e ter prazer naquilo que elas estavam fazendo. Até que ano passado não, na verdade foi em 2020, isso, foi 2021, foi antes de eu entrar. É porque eu tô confundindo os anos aí. Foi 2021, em julho de 2021, que eu tinha ganhado peso, pandemia e tal, tava em casa, tava sedentário, eu tava me sentindo fraco, eu falei assim, peraí, eu vou consultar profissionais, que eu não conhecia, nunca tinha feito acompanhamento profissional, nem com personal e nem com nutricionista. E aí eu fiz, e exatamente foram isso que eles passaram para mim, de começar devagar para gerar a sensação de recompensa aos poucos. Então, a gente tem um sistema de recompensa no corpo, né, que é o sistema da dopamina, e o fato de você estar cumprindo pequenas metas diárias te faz com que você elimine esses receptores, esses vamos dizer assim, Transmissores, né? simplesmente, neurotransmissores, Uhum. né, de prazer, de felicidade aos poucos, e aquilo vai se tornando uma resposta que se vira um hábito no longo prazo.
Então eu comecei a sentir isso realmente na pele antes de estudar sobre isso. Antes de saber que era isso que estava acontecendo comigo. Então a motivação, ela mudou. Eu sentia falta de não fazer o exercício. Isso é muito interessante, porque antes eu odiava fazer exercício. Era um martírio. Sim. E aí não. Quando eu não fazia, eu ficava triste por não ter conseguido ter tempo de caminhar, de correr, né? E sobre essa questão do exercício exagerado também, uma história minha também, eu quando tinha mais ou menos uns 25, 24 anos por aí, tava no meu primeiro emprego, eu lembro disso, que um dia eu resolvi, o pessoal da minha empresa corria na Lagoa da Pampulha, que é um ponto turístico de Belo Horizonte, e eu morava lá perto, lá são 17 quilômetros. Eu falei assim, um dia qualquer eu vou fazer, e eu não corro, eu não sabia correr, tem até jeito certo de correr, né? Cara, eu corri 10 quilômetros. Tipo assim, do nada. Eu consegui correr 10 quilômetros. Voltei pra casa como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, aquela dorzinha e tal, normal. Eu arrumei uma inflamação no joelho que eu tive que fazer até fisioterapia. Caraca. Então, não vale a pena, entendeu? Você se expor a esse excesso de exercício de uma vez, sabe? Não, é isso. Aqui ninguém é atleta, né? Eu imagino que ninguém aqui seja atleta e a gente tá fazendo exercício pelos benefícios para nossa saúde, né? E aí, pesar muito a mão, cara, eu sou um cara que eu treinava calistenia desde a adolescência e eu treinava tudo errado naquela época. Eu via coisa na internet, aí eu ia reproduzir e tudo mais. E eu fui pro campeonato, eu me machuquei e eu tenho uma lesão crônica no ombro até hoje, porque na época eu cuidei mal também. Então eu sei o que é conviver com uma lesão que na época, quando eu tava lesionado na fase aguda, né, eu não conseguia pendurar roupa, né, não conseguia levantar o braço aqui. Então é muito ruim. Nosso corpo é o nosso corpo até os 80, 90, 70, sei lá quantos anos a gente vai viver, né, mas é o mesmo corpo. Então a gente tem que cuidar bem também e não ter pressa, cara. A gente não tá competindo com outra pessoa, como eu falei, a gente não é atleta de alto rendimento, a gente tá, é uma maratona nossa, né, durante a vida. E é isso que você comentou de corrida, é engraçado porque eu não gosto de correr. Eu acabei de lançar um vídeo hoje, ontem, aliás, de uma série nova que eu vou fazer lá no Reels, que é Correndo com Gui. E é porque eu gosto de calistenia, amo o treino de calistenia, mas corrida nunca foi a minha modalidade, assim, eu corria porque eu jogava bola, corria porque eu jogava handball, mas eu não curtia correr. E aí eu sempre ouvi das pessoas que no início, ouvi de quem era apaixonado por corrida, né? No início, quando você tá começando a correr, é horrível mesmo, porque você não tem o pique, você não tem, sabe, você cansa em 2 minutos, vai ser horrível, exato. E aí a questão que você falou de recompensa, de você se sentir capaz, competente de fazer. E muitas vezes, quando a gente está começando uma modalidade nova, a gente não se sente capaz. E aí é um processo ruim, né? A gente associa com uma coisa ruim. Por isso que a gente precisa alinhar essas coisas para começar leve, né? Começar com pequenos degraus, até ir chegando em degraus mais altos. E aí foi o que eu fiz. No ano passado, eu botei uma meta de correr pelo menos uma vez por semana, só que sem meta nenhuma de pace, né, que é o ritmo que você corre, de quilometragem, de velocidade. Não, eu só precisava sair e correr. Eu corri 2 quarteirões, corri, né? Então, para eu começar a encaixar essa atividade na minha rotina. Hoje, para mim, já é um pouco mais prazeroso. Não é ainda a calistenia, que para mim, acho que nunca vai chegar, mas já é um pouco mais prazeroso porque eu entendi um pouquinho a dinâmica e me capacitei um pouquinho mais, né? A minha capacidade física para correr tá um pouquinho melhor. Então, acho que é muito isso, é não começar de forma abrupta, isso é um ponto importante, né? As pessoas às vezes viram o ano, nossa, vou treinar 7 dias por semana. Se der, legal, só que precisa estruturar bem para justamente não ser uma coisa excessiva, né? 7 treinos por semana, 7 treinos fortes por semana para alguém que está saindo de zero, talvez seja uma escolha um pouco arriscada.